Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes sobre São Paulo. E a nossa convidada de hoje para essa conversa é Ana Luísa Calisto, cientista social formada em formação pela Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vinda, Ana Luísa, tudo bem? Hélio, que felicidade estar com você hoje. Obrigada pela oportunidade e um olá muito especial para todo mundo que acompanha o Bora Geral. Um prazer rever você de novo depois de algum tempo. Algum bom tempo, né, Hélio? Algum tempo. Nós tivemos um debate há uns 12 anos atrás sobre a redução da maioridade penal na Assembleia Legislativa com a deputada Beth Saão, né, e com o Ariel, que era o que fazia o debate junto com a gente. Estamos aqui de novo já, passado algum tempo, para discutir essas questões novamente. Você que naquela época já tinha apresentado um livro, né, com 12 anos, já fez diversos livros ao longo desses anos, parece que trouxe um pra gente aí, né? Você mais viu? de um, Eu trouxe né? de presente para você. Fala um pouquinho desses dois livros aí. Então, nós temos aqui o Bem Me Quer, Mal Me Quer, que é uma cartilha orientadora de prevenção e enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E o nosso bebê mais recente, que livro é Filho de Papel, né? Nós trouxemos também o Porque Maria Não Vai com as Outras, que conta a história da Maria, uma ovelha azul. E essa história é fio condutor para a gente falar sobre o bullying. Então, nós falamos sobre cultura de paz, empatia, sobre amor ao próximo, união. E, através disso, essa violência que acabou de ser tipificada como crime, que é o bullying, o cyberbullying, sendo enfrentado através de uma mobilização social com as crianças e os adolescentes. Ana, você que é jovem, lógico, né? Bastante jovem, já se vem se destacando ao longo de alguns anos, com os principais nomes aí do país que fala sobre a questão da educação sexual nas escolas de aula para a prevenção de violência contra crianças. O que levou a ser uma militante dos direitos das crianças, Ana? Eu gosto muito dessa pergunta, Hélio. E primeiro quero também parabenizar você e a toda a sua equipe por abrir esse espaço, esse canal tão importante para discutir a educação sexual e a educação autoprotetiva, porque nós sabemos que o abuso sexual contra crianças e adolescentes é um tema nem um pouco palatável, é muito difícil de digerir. Mas eu tive a honra e a oportunidade de chegar à temática do direito da criança e do adolescente ainda criança, quando você me conheceu. E foi pelo amor, não foi pela dor. Eu era representante de sala na minha escola e sempre fazendo muitas movimentações dentro da escola, subindo em cima da mesa do refeitório, fazendo uma coisa meio piquete com os alunos, para abrir a biblioteca na hora do recreio, para fazer um movimento. Eu também escrevia bastante, foi assim que começou a trajetória com a literatura. E aconteceria em Atibaia a primeira conferência do direito da criança e do adolescente. E aí me convidaram para representar a escola. E quando eu entrei na conferência, eu nunca tinha ouvido falar do direito da criança e do adolescente através do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou então do movimento dos meninos e meninas em situação de rua. Eu não conhecia esse movimento e eu não tinha a menor ideia de que a minha voz ocupava um lugar no mundo. Então, quando eu descobri, eu fiquei fascinada com a oportunidade de defender os direitos dos meninos e meninas horizontalmente. E aí nunca mais dei sossego para minha família, porque nós começamos a passar pelas etapas da conferência, regional, estadual, nacional. E aí nós fizemos parte da primeira turma de delegados nacionais como crianças em Brasília em 2012, porque até então as crianças não participavam como delegadas da Conferência Nacional. Então, a minha luta começa reivindicando o espaço pela participação sociopolítica, que nós chamamos de protagonismo infanto-juvenil, e a partir disso nós começamos com o enfrentamento às violências, também com a participação dos meninos e meninas. Você falou do ECA, né, que completou 32 anos. Qual a importância que você vê do ECA para as crianças no Brasil, Ana? Nossa, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é muito mais do que um marco histórico. O ECA é uma ferramenta de luta.
O Estatuto surge em 1990, naquele processo que acompanha a Constituição Federal de 1988, com a redemocratização do país, com o resgate aos direitos populares. E aí o movimento dos meninos e meninas em situação de rua em São Bernardo do Campo já tinha feito parte da Agenda 227 para trazer esse artigo da Constituição que responsabiliza o tripé fundamental da rede de proteção, família, sociedade, Estado, pelos direitos de crianças e adolescentes, e começa a fazer um movimento muito importante pelos 4 cantos do país com a Marcha para Brasília. Então, homens e mulheres, meninos e meninas dos 4 cantos do país caminham, marcham, reivindicam esses direitos para promulgar uma legislação que traz criança e adolescente muito diferente do Código de Menores, que antecipa o ECA, que trazia como miniatura de adulto, como objeto e como o eterno vir a ser adulto. Então, o futuro de um país que nos espera crescer para colocar nossa voz na balança. O ECA chacoalha essas estruturas, ele muda a concepção da infância de uma forma muito aliada aos movimentos sociais. E para mim, se eu fosse resumir o Estatuto da Criança e do Adolescente numa cena histórica, eu gosto de me lembrar assim daquele panorama dos meninos e meninas que vieram da situação de rua, que vieram dos movimentos populares, subindo a rampa do Congresso para sentar no assento dos deputados federais e votar a favor do ECA, votar sim pelos seus direitos, segurando aquela emblemática faixa: posso contar com você? E aí é uma convocação à sociedade que toda criança é nossa criança, e o ECA passa esse recado, que direito da criança e do adolescente é assunto para todo mundo, é da conta de todo mundo, e que as violências contra esses meninos e meninas são um problema nosso. Nós passamos recentemente por um governo que usava expressões e tratava o tema de uma forma bastante pejorativa, né? Ele até se referiu às venezuelanas, que pintou um clima e etc. Hoje a gente tem um outro governo, que tem um outro olhar para a questão da criança e do adolescente. Essas passagens de governo ao longo desses 32 anos, você acha que se fossem governos mais positivos com a questão da criança e do adolescente, a gente teria avançado mais nessa pauta? Não há a menor dúvida. Até porque, como você disse, nós passamos por um governo em 4 anos muito sombrios. Não só com esse tipo de fala perversa de que pintou um clima com meninas que supostamente estariam numa situação de exploração sexual. Inclusive nós, através do movimento Faça Bonito, dessa campanha que ano após ano vai contra a violência sexual de crianças e adolescentes, nós promulgamos um manifesto em repúdio à omissão da autoridade pública. Para além da omissão, essa fala ridícula que é acompanhada de tantas outras falas, como aquela que diz que é preciso rasgar o ECA e jogar na latrina. E o que nós viemos dizer é que o governo federal não existe para rasgar o ECA, para trazer retrocesso, mas ele existe para validar as lutas, para chancelar avanços. E nós passamos por ano após ano, e nós temos, por exemplo, com o governo atual, a volta da individualização do Ministério dos Direitos Humanos, que tinha sido aglutinado com outras pautas, como da mulher, da família. Então, quando a gente volta, por exemplo, com a Secretaria Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, e volta a empoderar a sociedade civil dentro do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, são avanços institucionais, mas que pertencem ao povo. Quando nós tivemos essa passagem tão perversa e tão sombria que proibiu a palavra gênero nos livros didáticos, como é diferente da volta do programa Saúde na Escola para falar sobre prevenção à violência, para falar sobre educação sexual autoprotetiva dentro da sala de aula. Então, o governo federal tem um papel fundamental de servir não só como um exemplo para os estados no combate às violências, mas também na integração de uma política nacional do direito humano da criança e do adolescente como prioridade absoluta. Então, é extremamente importante que a gente consiga se basear através desse espelho que existe em Brasília para ser projetado para os estados, para desenvolver essa política de direito da criança e do adolescente
e que a gente traga a população para a luta. Também é um papel do governo federal, como nós vamos ter a Conferência Nacional do Direito da Criança e do Adolescente em abril novamente. Ficamos anos e anos sem essa conferência, justamente por essa resistência de trazer a população para essa conversa, de instituir essa política de forma integrada e de ser exemplar. Porque se a gente lida com criança e adolescente em termos constitucionais como prioridade absoluta, a gente não pode nem cogitar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, um marco histórico e legal, vai ser rasgado e jogado na latrina. Pelo contrário, a gente precisa agarrar com as nossas mãos, colocar na mesa das casas, na sala de aula, no debate público como uma verdadeira prioridade, Hélio. Ana, trazendo aqui para São Paulo, a gente está com uma população de mais de 50 mil pessoas morando em situação de rua. Talvez seja a marca que o prefeito de São Paulo tanto procura. Ele tem uma marca de mais de 50 mil pessoas morando em situação de rua. E muitas crianças, Ana, que a gente vê. E aí, evidentemente, deve ter milhares de abusos. Na sua opinião, qual é a intervenção do poder público que está faltando, nesse caso, com relação à proteção das crianças nessa situação, em situação de rua? Há alguns anos eu escrevi, Hélio, uma coluna em que nós intitulamos como Por Onde Anda Nossa Pátria Mãe Gentil. E muito me preocupa quando a gente olha para São Paulo, que deveria liderar como uma zona industrial importante, como um espaço urbanizado potente, como um casa de políticas públicas fundamentais. E, na verdade, a gente está não só com uma quantidade avassaladora e absurda de crianças, adolescentes, de famílias em situação de rua, como nós estamos olhando para... Imagina, Hélio, que o circo está pegando fogo, a gente tem um balde de água e a gente pega e vai regar as plantas do lado de fora, em vez de apagar um incêndio. E aí a gente vai pavimentar a rua, a gente vai fazer lombada, a gente vai pintar a faixa de pedestres. E me preocupa muito, porque nós acabamos de sair de um período muito grave, que foi da pandemia de Covid-19, e aí nós tivemos uma série de crianças e adolescentes confinadas nas suas casas com os algozes, confinadas com os próprios abusadores. E o período das crianças e dos adolescentes retornando para as escolas também é marcado pela evasão escolar. De crianças e adolescentes ou que foram para o trabalho infantil ou que foram colocadas em situação de violência que leva ao abandono da escola. E nós deveríamos estar focando, através da prefeitura, em programas institucionalizados de busca ativa, de abordagem social, do retorno dessas crianças e desses adolescentes. Então, de fato, existe um abandono. Existe uma sociedade que é ensinada a não olhar para a criança e para o adolescente como prioridade absoluta e o poder público numa ausência gritante, num silêncio ensurdecedor, lidando como se o foco do incêndio fosse regar as plantas do lado de fora do circo pegando fogo. E para mim, Hélio, algo que é muito emblemático foi uma reportagem que eu acompanhei no período de Natal, no final de 2023, em que o prefeito de São Paulo, muito orgulhoso, falava da decoração natalina e das intervenções artísticas. E aí eu vi naquela reportagem, aquilo me marcou profundamente, um homem em situação de rua com a sua filha no colo, de 3, 4 anos de idade, e ela olhava para aquelas luzes, e aí a gente ouviu o prefeito falando: nossa, que bom que eles vão ter a oportunidade de ver as luzes de Natal. Como se fosse essa a prioridade, sabe? Como se aquela criança vendo as luzes de Natal fosse ser alimentada, fosse ter acesso à saúde, a saneamento básico. Então é como se fosse algo não só absurdo, mas um espelho assim totalmente invertido de prioridades, como se a gente estivesse brincando de falar da cidade de São Paulo como se fosse um palco, um castelo dos direitos de crianças e adolescentes, imaculado, sem nenhum defeito, como nós tivemos no aniversário de 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, um evento que trouxe o pessoal da música, da dança de Heliópolis, mostrando a potência que pulsa nas veias e nas ruas da cidade de São Paulo. E aí a gente trouxe também uma fala extremamente infeliz do prefeito de São Paulo, falando que aquilo é São Paulo, mas ignorando tanta violência que acontece não só nas ruas, mas dentro das casas, e a necessidade do resgate de uma política pública que olhe para esses meninos e meninas como prioridade absoluta. Então, o que é prioridade absoluta? É só falar, encher a boca para dizer palavras bonitas? Não. É quando você vai olhar para o orçamento municipal e vai destinar a maior parcela
para a criança e para o adolescente, porque é prioridade absoluta. Quando eu explico isso para as crianças do projeto Bem Me Quer, eu falo que é como se você fosse fazer a faxina da sua casa e no topo da lista você tem uma prioridade que não pode faltar de jeito nenhum, que você marca de marca-texto amarelo. Então, quando o governo de São Paulo e a prefeitura de São Paulo vai fazer a lista da organização da casa, é priorizar a criança e adolescente, não de forma demagógica, é porque é o nosso futuro. Não, porque é o presente, porque é o futuro e porque pulsa nas nossas veias a urgência, a necessidade imprescindível de olhar para esses meninos e meninas, respeitando as suas peculiaridades e promovendo políticas que entendam que essa criança é integral. E isso a gente não faz asfaltando rua e colocando decoração de Natal, né, Hélio? Asfaltando rua, o asfalto de São Paulo, Ana, tem um apelido agora, é o asfalto Sonrisal. Bate uma chuva, ele abre um monte de buraco. Ana, tem no calendário uma data importante, né, que é o 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Eu vou pedir para você contextualizar os nossos telespectadores sobre essa data, do porquê ser 18 de maio e de que como a gente pode colocar em prática as ações de proteção o ano inteiro. Nossa, muito importante você falar do 18 de maio, até porque no último governo nós tivemos uma grande polêmica, que foi o abandono da campanha do 18 de maio, e aí pintaram de laranja o mês de maio, falando que era o Maio Laranja. Só que quando eu falo do 18 de maio, da campanha Faça Bonito pelas crianças e adolescentes, quando eu falo de prioridade absoluta, é muito difícil, e não deve ser dessa forma, a gente não lembrar da menina Araceli. Porque em 1973, no Espírito Santo, na cidade de Vitória, na capital, nós tivemos um caso assombroso de violência sexual contra essa menina capixaba. E é uma violência terrível, mas não só pelo sangue que escorre das mãos desses homens, de uma família de condição financeira preponderante ali na cidade de Vitória, não só por essa condição de poder hierarquicamente situados ali no ambiente político e empresarial, mas principalmente porque ano passado completaram-se 50 anos de impunidade. A menina Araceli nos deixou, mas fica através disso uma semente dessa impunidade que se arrasta no nome de muitas outras crianças e adolescentes. Quando nós falamos do nosso país no que se refere à violência sexual, e a violência sexual contra crianças e adolescentes, não só é um tema intragável, mas muitas vezes nós temos pessoas dentro da nossa tessitura social que fecham os olhos e tapam os ouvidos e não querem falar a respeito. Eu entendo a dor. Eu sei que traz fantasmas do nosso passado, que revive traumas e que é muito difícil falar sobre isso. Eu, mais do que ninguém, sei disso. Mas quando a gente fecha os nossos olhos e não quer olhar para a criança que está passando por isso dentro de casa e que quer denunciar e que precisa de ajuda, a gente está perpetuando o silêncio da menina Araceli, que foi encontrada morta, que todos os vestígios apontavam para aquela família dentro do Espírito Santo, mas que a impunidade, depois de anos de investigação, uma sentença de mais de 700 páginas, que inocentava totalmente a família responsável por essa violência. Então, quando a gente fala do 18 de maio, não é uma data de comemoração, é uma data de resistência. E é extremamente importante que a gente consiga olhar para esse marco histórico, entender que todo dia é dia de falar de prevenção e enfrentamento à violência sexual, mas que maio abre uma oportunidade histórica, abre uma janela na agenda de direitos humanos para que a gente possa discutir o tema e levar para a sala de aula. Inclusive, na própria capa da cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, nós temos essa flor do Faça Bonito, e essa flor ela é muito emblemática porque ela representa a inocência da criança ali nos desenhos da primeira infância. E dentro da cartilha a gente gosta de trabalhar com a diferença do carinho de verdade, do carinho de mentira, porque é o que é mais cruel. É quando a criança é vítima dessa violência, mas ela não enxerga que o que está acontecendo é um abuso. Justamente porque o abusador, através de uma sedução, que a gente chama até de canto da sereia, ele trata aquilo como uma brincadeira, como um carinho. E a criança é convencida de que aquilo que acontece com ela está acontecendo na casa de todos os colegas, que aquilo é muito natural. Porque o que vai trazer um alarme para essa criança seria a dor, e não necessariamente o abuso sexual dói. Então o 18 de maio leva a flor para dentro da sala de aula e fala:
isso é o toque do sim, isso é o toque do não. Isso aqui é carinho de verdade. Agora, quando pede segredo, é carinho de mentira. Você tem partes íntimas, elas não podem ser tocadas se não for por um adulto de confiança no momento de higiene, de limpeza, com o seu consentimento. O que é consentimento? Pois é, você tem o direito de dizer não. Então, abre-se essa janela no calendário de direitos humanos para trazer isso para a sala de aula, para as ruas com as marchas, passeatas do 18 de maio. Então, é extremamente importante para nós trazer a memória da menina Araceli, desses 51 anos agora em 2024 de impunidade, e trazer o resgate de que ela não morreu, ela virou semente e ela revive em tantas crianças e adolescentes num país que, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, teve de 2022 para 2023 um aumento de 15% dos casos de estupro. E 70% desses casos, Hélio, acontecem contra crianças e adolescentes do sexo feminino, ou seja, meninas antes dos 13 anos de idade. Então, o nome disso é cultura do estupro. E mais de 80% dos casos acontecem através de pessoas conhecidas e de confiança. Pai, padrasto, tio, avô, próprio professor, uma liderança religiosa, um vizinho. E se eu tenho medo de denunciar porque eu me sinto culpada, eu preciso de alguém que intervenha no meu ambiente de convivência social, seja a escola, o espaço religioso, a casa, a comunidade, e diga: você não tem culpa. E é da nossa conta, é problema nosso, então peça ajuda. Então, eu fico muito feliz que você tenha pontuado aqui o 18 de maio, porque ano após ano a gente se utiliza dessa janela no calendário de direitos humanos para que as crianças e os adolescentes peçam ajuda e não se sintam culpados. Ana, e quais são os canais de denúncia que a gente tem para fazer quando tem essa questão do abuso? Muito importante, Hélio, Disque 100. O Disque 100 também passou por um processo gravíssimo durante 4 anos de corte de investimentos. Foi terrível e agora a gente está com a recuperação desse canal. Então, Disque 100, 100. São 3 dígitos que te levam para um portal nacional de denúncias contra a violação de direitos de crianças e adolescentes. Não só violência sexual, mas física, psicológica, patrimonial, todos os tipos de violação de direito contra crianças e adolescentes. E vocês de casa também podem buscar o número do conselho tutelar mais próximo de você. Na cidade de São Paulo, ele é redigido por subprefeituras, por bairros, por distritos, então busque o conselho tutelar responsável pelo ambiente em que você se encontra, peça ajuda. Lembrando que no Disque 100 essa denúncia, Hélio, também pode ser anônima. Tá, muito bom esses canais, né, Ana? E agora recuperados com um governo que tem compromisso em defender o direito das crianças contra o abuso, né? Então, a gente sabe que nós estamos num outro momento. Bom, e para irmos concluindo a nossa conversa, que foi muito importante reencontrá-la, você está cada vez mais se apropriando de um tema com muita profundidade. Quem te viu com 12 anos e vê com 23 anos agora? 23 aninhos. Você está assim, era promissor naquela época e continua promissora, se apropriando com muita profundidade, multiplicando, então você está de parabéns. E para irmos concluindo a nossa conversa, quero te pedir para você contar um pouco sobre os 2 livros que você trouxe para a gente aqui, O Bem Me Quer e O Mal Me Quer, e por que Maria não vai com as outras. Hélio, eu quero te agradecer muito pela oportunidade, por ter aberto esse canal de comunicação fundamental para que a gente fure a bolha, para que a gente chegue em pessoas que não estavam pensando hoje em ouvir uma mensagem potente contra a violência sexual, que são pegas de surpresa, às vezes reavivam traumas que viveram nas suas infâncias, mas entendem a importância de quebrar o ciclo e impedir que isso se repita na vida de outros meninos, de outras meninas, e que a gente consiga prospectar um futuro
mais digno para as crianças e para os adolescentes. A gente se encontrou lá atrás, na época, falando sobre redução da maioridade penal. Você já à frente de um movimento importantíssimo em defesa dos trabalhadores. Te admiro muito como ser humano, como profissional. E desde então, a gente tem como amigo em comum o querido Marcelo Nascimento, que faz um trabalho brilhante à frente da KM Consultoria, com o Simpósio Nacional. O Marcelo que fez parte também da publicação da Bem Me Quer, Mal Me Quer. E para a gente falar sobre esse livro, ele é o nosso xodó, né? Ele recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos Neide Castanha em 2022 na categoria de Direitos Humanos e de Produção de Conhecimentos. E quando a gente fala sobre o livro, ele traz como fio condutor a história de uma menina brasileira. E essa menina brasileira tão criativa, que não é resumida nem reduzida a violência que ela sofreu, mas ela é só um fio condutor para que a gente trabalhe a autonomia corporal, responsabilidade afetiva, o direito de dizer não, a importância de denunciar, de discassem, e principalmente a autonomia corporal e o direito que essa criança tem sobre o próprio corpo. Nós passamos pelo período do Natal, a gente brincava muito, Hélio, sobre as famílias que obrigam criança a sentar no colo do Papai Noel. Do mesmo jeito que nas famílias, às vezes, dá beijo no parente, ficar no colo de uma pessoa com quem a criança não se sente confortável. E a gente vem quebrando essas correntes com o livro. E quando a gente traz a história da menina brasileira, tem um mantra dentro do livro que a gente usa para quebrar esses estigmas, para que a criança entenda, para além de parte íntima, para além do que quer que seja, que se um carinho é legal, ele não precisa ser escondido. Que quando eu dou a mão para uma criança atravessar a rua, eu não falo, sua mãe não pode saber disso. Quando eu dou um beijo de boa noite num filho, eu não digo, mas isso é um segredinho nosso. Então, por que quando fica no colo do tio, faz uma brincadeira estranha, faz a criança se sentir mal, aí precisa ser um segredo, aí precisa ser algo oculto? Não, nada disso. Carinho de verdade não precisa ser escondido. Então, esse livro tem a parceria da Rede Peteca, da KM Consultoria, tem a parceria do Movimento Nacional Faça Bonito e ele antecede a publicação do Porque Maria Não Vai com as Outras, que é o nosso livro contra o bullying, que fala dessa ovelha Maria, uma ovelha azul, dentro de um curral que é totalmente fechado e alicerciado para ideias fixas, como a rivalidade feminina, a valorização só da estética, e ela já chega falando, aqui não vai ser concurso de beleza não, aqui vai ser um show de talentos. A gente tem que mostrar as nossas habilidades. Em todas as ideias mirabolantes da Maria, a gente percebe que ela está tentando fugir do bullying. Ela está tentando fugir dos preconceitos, fugir dos estigmas e sair daquele lugar em que parece que as ideias dela não cabem. Só que, sobretudo, esse livro, que também tem a parceria da Missão Aliança e da Rede Peteca, ele é uma lição que nos ensina que não é que a criança precisa sair do lugar em que ela não cabe. É que a gente precisa adaptar os nossos espaços para que as vozes das crianças sejam potencializadas. E aí a gente fala de cultura de paz, de harmonia, de amor ao próximo e, sobretudo, da importância de priorizar os meninos e meninas, Hélio. Ana Luísa Calisto, foi um prazer gigantesco falar com você. Quero também parabenizar pela extrema competência que você demonstrou e tem demonstrado nesse tema tão importante, defesa das crianças e dos adolescentes. Que o futuro seja cada vez mais iluminado para você, porque você tem muito a contribuir nesse tema, muito a contribuir com a sociedade que, digamos de passagem, nos últimos anos andou para trás nesse tema. Obrigado pela sua participação. Hélio. A gente fica por aqui e volta na próxima semana com mais um tema e com convidados tão especiais como a Ana. Forte abraço e até o próximo Bora Geral.